Por mais de 2000 anos, o Papa tem sido visto como o líder da Igreja Católica e uma das figuras religiosas mais influentes do planeta. Mas será que essa figura tem origem na Bíblia? Ou foi construída ao longo da história? Neste vídeo, vamos entender como surgiu o papado, qual a sua ligação com o apóstolo Pedro e o que as Escrituras realmente dizem sobre isso. O papado não surgiu de forma repentina. Ele é o resultado de um longo processo histórico e político. A tradição católica afirma que o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo de Roma e, por isso, o primeiro papa. Segundo essa visão, Pedro foi martirizado por volta do ano 64 d.C., durante o reinado de Nero, mas naquela época, o cristianismo era uma fé perseguida. Os líderes da igreja primitiva, os apóstolos, não tinham templos nem títulos formais. Foi somente após o século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo com o Édito de Milão, que a igreja começou a se estruturar. A partir daí, o bispo de Roma foi ganhando cada vez mais destaque, especialmente após o colapso do Império Romano do Ocidente. Sem um imperador em Roma, a figura do Papa passou a exercer, também, uma função política. No século V, Leão I foi o primeiro a ser chamado oficialmente de Papa e a afirmar a primazia de Roma sobre outras igrejas. Já no século VI, o Papa Gregório Magno fortaleceu ainda mais a autoridade papal. Com o passar dos séculos, o papado se consolidou como uma instituição central, governando com poder religioso e muitas vezes político. Até hoje, já foram 266 papas, o último sendo o Papa Francisco. Mas afinal, o Papa está na Bíblia? Não há nenhuma menção direta à figura do Papa como conhecemos hoje. No entanto, a base usada pela Igreja Católica está em Mateus 16, 18 a 19, onde Jesus diz a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela." Para os católicos, essa é uma clara designação de Pedro como líder da igreja, e seus sucessores seriam os papas. Essa visão é reforçada por outras passagens onde Pedro aparece em destaque, como porta-voz dos discípulos. Já para os protestantes e outros estudiosos, a pedra mencionada por Jesus seria a fé de Pedro, ou o próprio Cristo, e não uma autoridade exclusiva conferida a Pedro. Na prática, a Bíblia apresenta os apóstolos como líderes da igreja primitiva, mas nunca com um sistema centralizado, como o papado atual. A figura do Papa, portanto, é uma construção da tradição, e não uma instituição estabelecida diretamente nas Escrituras. A figura do Papa é poderosa, simbólica e influente. Ela nasceu da história, foi moldada por impérios e consolidada por séculos de tradição. Mas quando olhamos para a Bíblia, o que vemos é outra realidade. Uma igreja baseada na fé, na comunhão e na liderança plural dos apóstolos. A pergunta que fica é: em quem está fundamentada a sua fé? Na tradição dos homens ou na palavra de Deus? Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre esse tema. Aqui a gente busca ir além da superfície, com verdades baseadas na história, na fé e na palavra. Nos vemos no próximo vídeo.